Colossenses 3, 15 a 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós estamos hoje no último domingo deste ano e nós agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E fique em nós sempre essa expectativa do cuidado do Senhor, da continuidade do que virá daqui para frente. Às vezes nós temos uma noção errada, de que a mudança de um ano para o outro vai mudar todas as coisas. Este ano, pelo menos, acredito que todos nós, certa parte do ano, pensávamos, no ano que vem nós já vamos recomeçar, vamos estar livres de certas coisas, de certos problemas. Mas a gente já percebeu que o ano que vem ainda vai ter um caminho aí pela frente. Ou seja, as coisas não vão mudar de um dia para o outro. Mas eu fico pensando, as coisas nós não temos muito controle, ou seja, nós não sabemos o que vai acontecer de um dia para o outro. Mas Deus é tão maravilhoso que a nossa vida pode mudar sim de um dia para o outro. As nossas atividades podem mudar sim de um dia para o outro. Basta Deus querer, Deus agir na nossa vida, segundo a vontade dEle. E também basta cada um de nós seguir firme num compromisso de disciplina, de cuidado, de trabalho. Então, sim, eu gosto dessa mudança, de um ano para o outro, porque nós podemos sim assumir alguns compromissos e com disciplina levá-los, efetuá-los até o final do ano. Eu creio que muitos hoje estão aqui e lembram de alguns compromissos e que conseguiram cumprir o seu compromisso. Acredito que sim. E a gente pode sim muito mais, à medida em que nós assumimos diante de Deus compromissos e buscamos fazê-los. Então o tema de hoje fala sobre autodisciplina, parece um tema muito pessoal, de pensamento positivo, de que eu quero, eu posso, mas a ideia não é essa. A autodisciplina é algo que é necessário para nós como servos de Deus. Nós encontramos aqui uma palavra que fala que nós devemos seguir em frente, que nós devemos agir a paz de Cristo como árbitro, e nós somos chamados, e aí diz que nós devemos instruir, aconselharmos, e tudo o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Ou seja, guiados pela paz de Cristo, nós até falamos esse versículo na quarta-feira, quando estávamos falando sobre gratidão, que o árbitro do nosso coração, o guia, aquilo que controla, aquilo que dá direção, aquela meta, aquilo que é a regra, aquilo que deve ocupar o nosso coração é a paz de Cristo. Então não é o noticiário, não é o que as pessoas dizem, não é o que o mundo tenta nos oferecer como tentação, mas é a paz de Cristo. E se nós temos essa paz de Cristo, nós vamos seguir, aqui primeiro diz sobre gratidão, seguir em gratidão. Nós somos chamados em um só corpo com Cristo e assim sede agradecidos. Mas a questão seguinte é exatamente o trabalho. Ele fala sobre instruir, aconselhar, louvar a Deus, viver e fazer tudo o que fizerdes. Ou seja, a nossa vida ela está relacionada com o fazer, com a disciplina. E eu gosto muito dessa ideia de não quebrar elos de uma corrente, alguma coisa que você assume um compromisso e aquilo tem um plano, aquilo tem uma sequência em que você
se compromete a cada semana fazer um pedacinho daquele plano grande. Nós gostamos de planos que sejam rápidos, né? Mas os planos que realmente vão fazer uma diferença na nossa vida são aqueles que vão levar um tempo maior. E se a gente não tiver não quebrar o elo da corrente, a gente vai viver uma vida de começar coisas e parar coisas, desistir de coisas. Eu gostei muito do exemplo aqui que foi dado por um escritor, falando a respeito que o comportamento deve ser como atravessar uma rua. Você para dos dois lados, olha para os dois lados, você vê a possibilidade de atravessar, faz o cálculo matemático da velocidade do carro ou de alguém que vem, e você segue. Você vai até o outro lado da rua, você não para na metade lá, eu vou voltar, desistir. Então ele fez essa comparação com a vida da gente. Primeiro você para, planeja, observa o que eu posso fazer, qual é a condição aqui do movimento, e você, depois de planejar, você segue. E aí você segue e vai até o outro lado da rua, sem desistir. Então a autodisciplina foi comparada aqui a esse atravessar a rua. Ele até diz: se você desistir no meio, você pode ser atropelado. Se você desistir no meio, você não vai conseguir nunca chegar a lugar nenhum. E isso vem sim dessa dupla, que é a vontade de Deus aliada àquilo que Deus nos dá como disposição para fazer. E é o próprio Deus que nos dá a disposição. O Salmo 90:17, ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Repare que a graça de Deus estar conosco não impede de nós praticarmos obras com as nossas mãos. Então, se a graça de Deus é sobre nós, Ele vai confirmar as obras das nossas mãos. Se nós temos Cristo como árbitro em nossos corações, o que nós vamos fazer estará diante do propósito de Deus, estará diante de uma vontade de Deus, e exige disciplina. Ele vai confirmar, mas as obras que Ele vai confirmar pelas nossas mãos. Então, o que podemos realizar? O que vamos realizar? Nós temos na próxima quinta-feira um culto de vigília. Vamos falar um pouquinho também sobre esse tema, né, do que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer. Mas o que você tem pensado para a sua vida em relação ao futuro, em relação a todas as coisas? Eu queria concluir com o que está escrito aqui no nosso boletim. Ele diz que as nossas metas, as nossas ambições, elas têm que ser, em primeiro lugar, espirituais. Então não adianta a gente também terminar um ano cheio de metas e esquecer do mais importante. A gente vê muitas pessoas com metas de crescer numa empresa, de crescer no seu conhecimento, de crescer em tantas coisas, metas físicas, né? De crescer em algum esporte ou alguma coisa relacionada à parte física. Mas nós também precisamos ter metas. Em primeiro lugar, quais são as nossas metas? Então é um tempo, né, de escrevermos um pouco sobre isso, de pensarmos um pouco sobre isso. É uma semana, vamos dizer que talvez não vamos poder fazer muitas coisas, mas nós podemos coisas e assumi-las como corrente, como um elo que vai seguindo em sequência. Eu li mais ou menos por cima uma frase do Hernandes que falava que Deus fez o mundo em 7 dias, né? Então a gente tinha 7 dias ainda, o que a gente ia fazer, né? Ou seja, dá para fazer alguma coisa, mas principalmente o que nós podemos fazer em relação a meditarmos, a planejarmos o nosso futuro, e na questão espiritual, que nós podemos estudar da Bíblia, que nós podemos nos preparar, que nós podemos pensar em relação ao nosso ministério na igreja, a servir a Deus. Essa é a nossa vontade. E sim, autodisciplina em tudo, na nossa vida pessoal, no cuidado com a casa, no cuidado com a família, no trabalho.
nos estudos. Deus quer que nós sejamos pessoas boas, pessoas melhores, e tudo que nós fizermos deve ser algo feito em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças. Para você fazer alguma coisa em nome de Jesus, não pode ser qualquer coisa, não pode ser alguma coisa mal feita. Então vamos fazer para Jesus? Tudo que fizerdes, que seja algo com disciplina, que seja algo grandioso, que possamos dar graças por aquilo que fizermos. Seja assim cada dia, na nossa vida. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, já em gratidão por estarmos aqui nesse dia, e também, ó Pai, em gratidão por sabermos que a nossa vida pode continuar, que nós podemos, ó Deus, crescer, realizar novas coisas, ó Pai. Não sabemos o que vai mudar no próximo ano, mas pedimos que haja na nossa vida, no nosso coração, uma grande mudança, que podemos sim, ó Deus, ser melhores, que podemos sim, ó Deus, viver melhores para Ti. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.